Bom dia, graça e paz. Agora eu estou me dirigindo aqui aos jovens, mas o assunto é sobre a conduta correta dos jovens. É muito bom quando a gente tem uma orientação bíblica, né? Eu, no início da minha vida, eu não tive boa orientação. Depois foi que surgiu pessoas comprometidas. E aí eu comecei a entender e a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Mas como deve ser a conduta do jovem crente? A conduta é a maneira como nós vivemos neste mundo. A maneira como você vive neste mundo. O que você faz, o que deixa de fazer. As amizades. Onde você vai. As suas intenções. Tudo aquilo que, na verdade, pode trazer desgaste para a sua vida espiritual. E ao trazer desgaste para a sua vida espiritual, o que acontece? É que você perde comunhão com Deus. Você perde respostas de oração. Deixa de crescer espiritualmente e começa realmente a declinar na vida espiritual. O nosso coração, que é a sede da vida, aonde está armazenado e aonde se armazena todo o nosso caráter de vida cristã, a Bíblia nos ensina a ter cuidado com o coração, a estar sempre procurando examinar o nosso coração. Lá em Provérbios 4:23 ele diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque o coração realmente, de lá sai todas as decisões da vida. Todas as suas atitudes vêm do coração. Porque a boca fala o que o coração está cheio. E as nossas ações são resultado das intenções do nosso coração. Guardar o coração é fechar a porta para as coisas que não agradam a Deus. Guardar o coração é trancá-lo quando se trata de coisas que não glorificam a Deus. Examinando bem exatamente cada decisão, cada atitude, é necessário ser examinado à luz das Escrituras. Devemos, sobretudo, realmente preservar a nossa fidelidade a Deus, como jovens. Paulo, falando a Timóteo, no capítulo 4, verso 12, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. A palavra despreza aqui está relacionada ao comportamento de Timóteo. Ele deveria se comportar tal que ninguém pudesse apontá-lo e dizer e mostrar as suas falhas no seu comportamento cristão. Então, Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Paulo está dizendo para Timóteo, se existe pessoas fiéis, seja o exemplo para elas honrarem a Deus, glorificarem a Deus e ter prazer em você como servo de Deus. Então ele diz, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Importante dessa exortação do apóstolo Paulo a Timóteo é que ele expressa, ele dá nome de como se deve se comportar na palavra, né?
Essa palavra aqui é a maneira como você usa a palavra, né? A Bíblia diz, na palavra, no trato. Tenha a palavra sustentada. Seja sério nas suas palavras, né? Fala a verdade. No trato, seja educado, gentil. Seja uma pessoa que trata bem os outros. Não importa a maneira como você é tratado. O que importa para você é o outro. Ele está dizendo, trata bem o outro. Porque nós vivemos numa sociedade da troca. Se você é bem tratado, você procura tratar bem aqueles que te tratam bem. Mas a palavra de Deus não está falando isso. No trato, né? Você deve tratar bem, ser educado, gentil, para com todas as pessoas, indiscriminadamente, seja ela boa ou ruim, tenha um bom caráter ou não. No amor, sabe, esse é o grande cuidado que nós devemos ter. Devemos amar as pessoas com amor ágape, com amor divino, porque o amor, ele te leva a fazer o bem e a mostrar o caráter de Deus para as pessoas. Porque sem o amor não podemos realmente mostrar quem Deus é nas nossas vidas. A transparência das nossas vidas a respeito de Deus está no amor. O amor, ele é sacrificial. Esse é o amor que ele trata aqui, no amor, né? O amor de Deus. O amor que levou Jesus à cruz, sem olhar realmente o comportamento humano. Então, ele está dizendo isto aqui, no espírito, né? Realmente é um espírito compassivo e bom, um espírito que engrandece a Deus, um espírito que honra a Deus, um espírito de benevolência, um espírito de dedicação, de amabilidade, né? Na fé, ou seja, devemos sempre ter o cuidado de orarmos e pedirmos a Deus que acrescente-nos a fé, fortalece a nossa fé, ajuda, ó Deus, nas nossas poucas habilidades espirituais, fortalecendo a nossa fé. Então você deve pedir a Deus sobre a sua fé, enfatizar a sua fé, não a fé. Nós temos funções na fé. Nós temos a fé de função salvadora, que aconteceu quando nós fomos convertidos, baseado lá em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não é? Nós temos a fé de função ortodoxa, né? A fé doutrinária, como a Bíblia realmente nos ensina lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, o justo pela fé viverá. O meu justo pela fé viverá. É uma repetição de Abacuque, né? Então, a Bíblia nos ensina realmente não só a viver pela fé, preservar a fé e crescer na fé. E existe também a fé melhor, eu acho que eu troquei aqui, mas vamos pensar. Fé de função salvadora, Efésios 2:8. A fé de função sustentadora, isso aqui eu troquei, né? A fé de função sustentadora que está lá em Romanos 1:17. O justo pela fé viverá. E a fé de função ortodoxa doutrinária lá em Judas 3. Agora está correto, né? Judas 3. Eu estou aqui pensando que o Senhor usou Judas através da inspiração divina para mostrar, quando Judas está tratando sobre a fé comum dos cristãos, ele foi realmente encaminhado por Deus a falar sobre a fé doutrinária, né? A batalhar diligentemente pela fé que uma vez por toda foi entregue aos crentes, né? Aos servos de Deus. Então tudo isso está nas Escrituras e são nos ensinadas pela palavra do Senhor, não é isso? Em Filipenses 4:8 está escrito:
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor nisso pensai. Quer dizer, o próprio apóstolo Paulo, agora falando aos irmãos de Filipos, ele descreve aqui, irmãos, tudo que é verdadeiro, aquilo que não tem falsidade, aquilo que na realidade não tem variação de dúvida, mas aquilo que é verdadeiro. Então, você pode observar na própria vida comum, né, no dia a dia, aquilo que você vai comprar, se é verdadeiro ou não. Uma cédula de R$ 100, se é verdadeira ou é falsa. É isso que ele está falando. Tudo que é verdadeiro. E, sabe, falando em verdadeiro, nos vem à mente a verdade de Deus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é o Senhor que nos abre a mente e o coração, ele nos ilumina realmente a nossa mente para tomarmos decisões através com a sabedoria divina, e o Senhor nos equipa, irmãos. Vocês jovens, como nós estamos falando aqui, mais direcionado aos jovens, sobre a conduta correta na vida, o Senhor nos dá percepção correta, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá entendimento, o Senhor nos dá inteligência espiritual. Não estou falando aqui de academicismo. Eu cheguei a conhecer homens, grandes homens de Deus, que sequer fizeram ou foram a um seminário. Aliás, ninguém vai ao seminário para ser pastor, né? Vai ao seminário para ser teólogo. E também vai ao seminário para aprender teologia, para ser um bom professor da escola dominical. Como jovem, você pode fazer isso, não é? Mas ser pastor é uma escolha divina. E o pastor, sendo chamado por Deus, escolhido por Deus, ele vai a um seminário para aprender as doutrinas, ou seja, receber a chave. Ou seja, o seminário é apenas uma chave que abre o caminho para estudar teologia e realmente se preparar para apresentar o melhor na igreja do Senhor. Mas percebe que a Bíblia está falando aqui, ao texto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de verdade, tudo que é honesto. Não podemos, gente, colocar nas nossas vidas nenhuma desonestidade. Se você é estudante, lá na faculdade, você deve ser um bom estudante. Se você vai fazer uma prova, não deve colar. Se você vai fazer o Enem ou um vestibular, você deve estudar e estudando corretamente, e depois você vai aos pés do Senhor e clama ao Senhor que traga à sua memória todo o conhecimento que você recebeu através da instrução. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus, e ele é super inteligente, ou seja, ele é o Todo-Poderoso. Então ele pode te orientar bem, desde que haja realmente no seu coração essa honestidade. Tudo que é justo, sabe? Aquilo que na realidade é justo. Eu não estou falando aqui do justificado, ou seja, da palavra que determina a justiça de Deus que salva. Mas eu estou falando daquilo que é justo, daquilo que é correto, daquilo que é honesto. Tudo que é justo. Aquilo que é justo deve ter realmente o seu apoio, as suas intenções, os seus interesses, quando é justo. Tudo que é puro. A pureza é algo maravilhoso. Quando você pega o leite, tira o leite da vaca, que você coloca um pouco de água, ele deixou de ser puro. Ele não é mais puro, porque ele recebeu adicionamento de água. Então, tudo que recebe mistura não é puro. Ou seja, na minha vida espiritual, eu tenho que ter esse cuidado. Eu tenho que ter o cuidado de não misturar falsas doutrinas com a palavra de Deus, ou criar realmente nomenclaturas ou funções na minha vida que a Bíblia não deixe claro. Tudo aquilo que não está claro na palavra de Deus deve ser banido da minha mente. Ou seja, eu não posso, de maneira alguma, aceitar aquilo que realmente não é e não faz parte da dignidade divina. Ou seja, tudo que é puro. Do puro, já sabe,
tem ausência de mistura. Tudo que é puro realmente deve ser aceito. A Bíblia fala também de tudo que é amável, sabe? Tudo que é amável. Aquilo que pode realmente deve ser amado. Se existir algo bom naquilo que é amável, então você deve receber e deve aceitar e praticar na sua vida tudo que é de boa fama. A boa fama é realmente o resultado de algo vivido ou de alguém que vive de acordo com os preceitos e recebe realmente bons elogios. Aquilo que realmente é de boa fama, ou seja, o nome de Cristo é de boa fama, a palavra de Deus é de boa fama, o crente que ama é de boa fama, ou seja, aquilo que é de boa fama não no conceito humano, mas aquilo que é de boa fama no conceito divino, bíblico, né? Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. A Bíblia está nos mandando a refletir, a pensar e a meditar nas coisas maravilhosas da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ocupar a nossa mente, o nosso coração. Todos os nossos pensamentos devem estar realmente contaminados com a palavra de Deus. Sabe, lembra do Salmo 119, versículo 9? Ele diz o seguinte: como purificar ao jovem o seu caminho? Percebe que tem uma interrogação? Como purificar ao jovem o seu caminho? Sabe? E vem então a resposta, observando-o conforme a tua palavra. Você percebe que não há como haver purificação, ou seja, não há como limpar a nossa mente, não há como expurgar aquelas coisas que não agradam a Deus, humanamente falando, somente através da palavra de Deus, porque ela lava a nossa mente, o nosso coração, e ela ocupa o lugar nas nossas vidas e nos leva a resultados que glorificam a Deus e que traz louvor para a sociedade. Importante isso na nossa vida. E a Bíblia nos fala exatamente que essas coisas trazem resultados maravilhosos. E a Bíblia também leva-nos e nos exorta a realizarmos tudo para a glória de Deus. Lembra de Colossenses capítulo 3, 23 e 24? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo Senhor o servis. Então a Bíblia está falando aqui que tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Então não é para ser feito de acordo com o pensamento humano, mas deve ser feito de acordo com o que preceitua a palavra de Deus. É o que está ensinando a Bíblia. Então, o crente deve observar a palavra e não os conceitos humanos, porque Cristo o servis e não ao homem. Então você percebe que a palavra de Deus ela nos exorta a seguir os seus ensinos, de acordo com o que ele tem escrito na sua palavra por meio do Espírito Santo. Em Eclesiastes capítulo 11 e versículo 9, ele nos ensina como realmente devemos viver, mas com cuidado. É o que diz Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Falando aqui a mocidade, também realmente direcionando aqui aos jovens, exatamente por causa da tendência da mocidade de realmente se extraviar em um mundo perdido. Então ele diz aqui: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará juízo. Ou seja, faz tudo o que vem na tua mente, mas examinando a Escritura, observando que a palavra de Deus já está corrigindo as nossas vidas e traz-nos realmente lições preciosas nesse texto para entendermos que não estamos ali para fazermos o que queremos, mas o que agrada a Deus, né? Então, cuidado com a vida. Viva com muito cuidado. Tem que observar exatamente a palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina como devemos viver. Então, examina realmente os teus pensamentos, examina as tuas intenções e faz somente aquilo que agrada ao Senhor. Isso é, se você estiver
na sua mente o desejo de agradar a Deus e também de glorificar o nome do Senhor na sua vida pessoal. Que Deus te abençoe. Depois vamos continuar com outras lições, ok?